Olá, estamos começando mais um Mulheres e Negócios podcast. Este programa em que a gente conversa com as protagonistas do nosso evento do dia 11 de setembro. Estou eu, então, Bárbara Bottoni. E eu, Graziela Muniz. Que estaremos, então, conduzindo essa conversa hoje com a Luciana Weidlich, que é farmacêutica, doutora em bioquímica e também proprietária da Salus Vacinas. Olá, Lu. Oi, gurias. O prazer é todo meu de estar aqui hoje para a gente ter essa conversa. Isso aí, a mulher da saúde. Ai, Lu, que bom te ouvir. É sempre ótimo te ouvir e entender um pouco mais sobre os cuidados que a Salus aplica. É isso, né? Exatamente, tanto que o nosso lema é aplicando cuidado, né? Isso aí. O nosso trabalho todo gira em torno de aplicar cuidado na saúde. Desde quando, Lu? Nos conta um pouquinho. A gente chama de Lu, né? Com certeza. Desde quando? Como surgiu a ideia? E onde a gente encontra, assim, a Salus hoje? A Salus surgiu da minha paixão pela área de doenças infecciosas e de vacinas, né? Eu sou farmacêutica, fiz o meu mestrado e doutorado na área de doenças infecciosas, estudando diagnóstico, caracterização e epidemiologia de algumas doenças. E isso envolve muito o tema de vacinas. A gente acaba estudando muito vacinas associadas a esses outros temas que eram os principais dos meus trabalhos. 1000 anos estudando, né? Muitos anos. Gente, enquanto tu falava com esse credo, quanto... Muitos anos. Eu tive a oportunidade de, durante o doutorado, fazer um estágio no CDC, no Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, o que também foi impressionante em termos de bagagem, de aprendizado, de conhecimento e que me despertou muito interesse nessa área de vacinas. Que legal. E eu trabalhei, então, um tempo em universidade, fazendo pesquisa, dando aula, e surgiu o momento, então, de trabalhar com vacinas especificamente, abrindo uma clínica de vacinas. Então, a Salus iniciou as atividades em 2017, em Lajeado, né? Então, temos aí 6 anos e um pouquinho de caminhada, trazendo, então, todo um conceito muito completo em vacinação, que vem desde, assim, o compromisso em passar muita informação para as pessoas. E uma das nossas grandes missões é trabalhar com informação sobre vacinas. E aí, na sequência, claro, vem a disponibilidade de vacinas variadas, muitas diferentes, que é o que o sistema público oferece, né? E todo, enfim, o nosso processo de trabalho e atendimento, que também traz um diferencial. Eu nem sabia tanto sobre vacina, a importância da vacina, porque a gente só acha que bebezinhos precisam naquela fase inicial que a pediatra pede, né? Mas depois que eu te conheci, depois que eu conheci a Salus, eu fiquei percebendo a importância disso. E tu sempre falou com muita propriedade, e agora eu entendo por quê, né? A pessoa estudou 1000 anos. Então, assim, que bom, que feliz te ter no meio da saúde para poder nos auxiliar. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre as etapas da vida em que a pessoa pode vacinar. A Bárbara é super fã de vacina, pelo que ela estava... ela tem case. E outra coisa, chamar a atenção, o espaço de vocês é lindo, é agradável, não dá medo de entrar, né? É muito lindo, é muito bem localizado. Falando do espaço em Lajeado, eu não conheço o espaço de Estrelas. Se tu quiser falar um pouco também. Sim. O espaço, na verdade, vou começar pelo final da tua pergunta. O espaço, ele, na verdade, faz parte de toda a proposta, né? Porque a ideia é tornar a vacinação o momento mais tranquilo e confortável possível. Porque ele não é não é a hora do dia que ninguém gosta mais, né? Bárbara, não é só tu, né? Sim, que bom saber Mas, que eu não tô sozinha. Com muita informação, as famílias, as pessoas ficam mais seguras e com algumas técnicas de trabalho, com o ambiente, com pessoas que atendem com muito carinho, que têm um compromisso de respeito com os pacientes, a gente consegue tornar essa experiência mais tranquila e muitas vezes prazerosa. A gente tem um monte de crianças que saem rindo da clínica, né? Mesmo? Claro que chora na hora da vacina, mas é só nesse momento, né? Então,
é muito comum as pessoas pensarem que vacina é coisa de criança, né? Porque, e que bom, né? Porque o principal, o calendário, vamos dizer que é o mais importante, porque ele é a base da vida da pessoa, é o calendário infantil. Todas aquelas doses, são mais de 20 doses que uma criança faz nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos, né? São a base. Então, praticamente todo mundo conhece essa realidade. Mas depois que a criança cresce, e o adolescente, o adulto, geralmente a gente vai numa consulta médica, a gente já nem leva mais a carteirinha de vacinação, e às vezes o adulto nem tem a carteirinha de vacinação, eu ia dizer, né? quem tem, É né? muito comum eu acho não que ter, não né? das crianças. Agora a maioria eu das não sou maior fã, pessoas mas eu até tenho. tem alguma porque tem as vacinas da Covid, mas não tem um histórico vacinal, né? Então, na verdade, todas as idades, ao longo da vida, a gente tem diferentes indicações de vacinas que podem ser muito importantes. Dá um exemplo, Lu. Adolescente. Eu não vejo Adolescente, por exemplo, tem a vacinação do HPV, que é muito importante na adolescência. Ela é o ponto-chave é vacinar os adolescentes para HPV. Pode vacinar mais tarde, sim, pode vacinar mulheres e homens adultos, mas na adolescência a gente vai ter um recurso de a pessoa nunca ter tido contato com o vírus, então diminui muito o risco de se contaminar com aquele vírus ao longo da sua vida e diminui muito o risco de câncer de colo de útero e outros cânceres genitais no homem e na mulher, né? Então a vacina do HPV tem um resultado ótimo para isso. E a melhor época é a adolescência. Vacinas contra meningite, por exemplo, também. Porque os adolescentes, eles são portadores das bactérias mais comuns que causam meningite, na orofaringe, né, no nariz. Então, eles são os maiores portadores. Os adultos também são, tá? Mas as crianças, mas os adolescentes têm um índice maior. Então, por isso é interessante vaciná-los para meningite também. E assim a gente tem uma série de indicações. Alguns reforços, né? Depois de alguns anos, são necessários reforços. E aí a gente segue, então, esse é o calendário do adolescente, depois O adolescente existe... até que idade considerado ali nesse calendário? No calendário até os 18, eu acho que é. Tá. E aí vem o calendário do adulto, então, que é toda a vida adulta até os 50 anos. Que aí a gente tem as indicações anuais de vacina influenza, né? Mesmo para quem não é grupo de risco, tem indicação de fazer. Pode fazer HPV se não fez na adolescência. A gente tem hoje uma geração toda de mulheres mais velhas que não fizeram, mais velhas, adultas, eu digo, né, que não fizeram. Não, provavelmente não, porque não tinha vacina de HPV quando tu era adolescente. Ela é recente. Olha a minha idade, Mas é que não era ontem, né, Graça? Eu sou estuda mil anos e eu quero ficar chateada. Não faz pouquinhos anos que entrou no, né? que entrou no Brasil. Então, e aí a gente avalia outras situações também, porque é importante conversar contigo, Grazi, contigo, Bárbara, para saber se tu tem alguma condição de saúde, alguma doença crônica, se tem algum tratamento crônico contínuo que tu faz. Tudo isso pode influenciar na indicação de vacinas. Com o que tu trabalhas? Tu viaja muito, não viaja? Tudo isso pode influenciar. Então, a gente consegue fazer uma indicação personalizada, de acordo com a tua idade, com toda a tua vida. É quase uma consulta? É praticamente uma consulta de orientação vacinal. É assim que se chama. Isso ocorre como? Vamos supor, agora alguém se despertou para fazer uma vacina. Qual é o caminho que ela vai fazer? A pessoa pode fazer contato com a gente, então, pelo WhatsApp, pelo telefone, né? O caminho mais direto. Pode entrar também no nosso Instagram, que é o @salosvacinas. Lá já tem bastante informação. Tem o link para o WhatsApp. Nós temos um site também, o salosvacinas.com.br, que também tem muita informação. Tem textos que eu escrevo e deixo lá. Ai, que legal. Mas, enfim, pelo link do WhatsApp no Instagram ou diretamente, a gente pode deixar o número depois, eu acho, né? A gente coloca. A gente pode já fazer uma conversa inicial, Tá. Se a pessoa, se é mais difícil de vir logo para a clínica, pode mandar uma foto dos registros de vacinação que tem, pode marcar uma hora para conversar comigo, né, especificamente, se gostaria assim, de uma conversa mais reservada. E pode ser atendido também pelas outros profissionais da clínica, que também estão habilitados para fazer, né, a revisão das cadernetas e fazer as indicações.
Ou seja, existe uma orientação geral de vacinação ao longo da vida, mas também tem alguns casos particulares. Exato, né? exato. Então, essa orientação geral, existe algum canal em que a pessoa ela consegue conferir? Como é que funciona isso? Existe, a gente tem que lembrar que existe no Brasil o Sistema Público de Vacinação, que é o Programa Nacional de Imunizações, que é lá no posto de saúde, né? As vacinas que a gente vai lá fazer. Um adulto, por exemplo, pode ir lá fazer uma vacina da hepatite B em qualquer idade. Quem nunca fez, vai lá e faz, tá? E existe também a Sociedade Brasileira de Imunizações, que também tem o seu calendário junto com todas as especialidades médicas diferentes, então para cada, né, situação específica, idade, que gerencia esses calendários que abrangem todas as vacinas disponíveis, porque o sistema público não tem todas as vacinas para todas as idades, né? Ele tem algumas vacinas como estratégias de saúde pública. Mas existem outras vacinas licenciadas, estudadas, né, tudo certinho, e que estão, então, guiadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações e pelas sociedades médicas. Então, a gente consegue consultar facilmente esses calendários na internet. No site da Sociedade Brasileira de Imunizações é bem fácil. A gente abre ele, a gente já acha os calendários ali por idade, bem direitinho, já dá para ter uma ideia. Sim. Ou né? encurta o caminho e vai direto na Vai sala. direto na Um pouquinho, tem que ter um pouquinho, para quem não conhece nada, é um pouquinho difícil de Aham, entender, né? Às vezes é muito mais fácil a gente conversar, Sim, né? A gente essa senta, consultoria bate um mesmo. papo e assim a gente avalia bem direitinho a situação de cada um. Sim. Né? Mas só para finalizar a questão dos calendários, então eu falei do calendário do adulto, e em seguida a gente tem o calendário do idoso, que aí entram algumas recomendações específicas por causa da idade já avançando, que é a partir dos 50 anos, né? E existem calendários também de situações específicas. Existem o calendário da gestante, que tem vacinas para aquele momento específico. Lu, tu comenta então sobre esse calendário de vacinação para os diferentes públicos, né? Desde crianças, adolescentes, adultos, os idosos e esses públicos específicos, né? De gestantes, enfim, outras fases da vida. E algumas vacinas que tu comenta, elas estão disponíveis na rede pública também, né? Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da vacina da gripe, qual que é a diferença, né? Para que fique claro para o público também de se vacinar no posto de saúde, se vacinar de forma particular numa clínica. Para a vacina da gripe, por exemplo, existem algumas diferenças. A vacina oferecida na rede pública é uma vacina excelente, né? Mas a vacina oferecida na rede particular, ela tem proteção contra um tipo de vírus a mais. Então, na rede pública são 3 vírus, a vacina é trivalente. Na rede privada são 4 vírus, a vacina é tetravalente. Tá? São 4 tipos de vírus da gripe, né? Para a gente não confundir. Não tem outra doença incluída nessa vacina, que foi uma das grandes dúvidas desse ano. Tá? A vacina da gripe é só contra a gripe. Então, assim como essa vacina, existem diferenças em várias outras vacinas, né? Muitas diferenças são disso, são de coberturas vacinais, que significa que uma vacina tem uma proteção um pouco maior, o guarda-chuva é maior do que a outra, né? Então, algumas vacinas particulares têm essa característica de ter cobertura maior. Outras vacinas têm uma composição um pouquinho diferente, que faz com que elas fiquem menos reatogênicas, causem menos reações pós-vacinais, né? Isso pode ser importante em algumas situações de bebês pequenininhos, de idosos, né? Então, é uma característica interessante. E tem outras diferenças que daí são mais gerais, os fabricantes são diferentes, né? E o tipo de apresentação da vacina, como ela é, se ela é embalada em uma única dose individual ou mais doses. Enfim, são coisas que fazem a diferença, mas acho que não vem ao caso a gente entrar em muitos detalhes aqui, porque são detalhes técnicos, né? Mas existem muitas diferenças. E a gente vê em diversos processos da Salus essa questão do cuidado, né? E eu acho que um outro cuidado bem grande é com a questão até de profissionais que fazem parte da tua equipe, né? Que é um diferencial também. Isso, eu acho esse ponto fundamental, porque quando a gente fala em serviços de saúde, mesmo que envolva um comércio, né, como uma clínica de vacinas ou uma clínica onde tu vai fazer exames e vai pagar por eles, quando a gente fala em serviços de saúde, a gente tem que ter um critério muito exigente para selecionar o serviço que a gente vai utilizar. Porque
muitos fatores podem levar aquele serviço a ter qualidade, mais qualidade ou menos qualidade. E no caso das vacinas, as vacinas elas são produtos muito sensíveis à temperatura, à manipulação. Então, todo o processo de gerenciamento, desde a seleção dos fornecedores de quem a gente compra as vacinas, até a maneira como elas são transportadas até a clínica, como elas são armazenadas na clínica, como elas são manipuladas depois, como é feito o momento pós-vacinação, esse acompanhamento, tudo isso é um processo complexo. E ele é bem desempenhado por pessoas que têm formação, treinamento e atualização na área. Então, a nossa equipe ela é composta por mim, então, né, que a gente já comentou sobre a minha formação, que gerencio todos esses processos, pelo Dr. Juliano Peter, que é o médico responsável técnico da clínica e que tem, então, nos dá esse respaldo médico para situações onde ele é necessário. E também tem as técnicas de enfermagem que têm um treinamento específico e estão em constante atualização, né, na área para poder prestar esse atendimento bem completo, né? Então, todo esse conjunto faz com que o paciente receba um serviço de qualidade e a segurança de estar recebendo vacinas que realmente vão desempenhar o papel a que se propõe, né? Porque a gente nunca vai saber, olhando para a vacina, se ela está bem ou não, né? A gente precisa confiar no processo do serviço que a gente está a gente não fica usando. procurando. A validade a gente facilmente, inclusive a gente apresenta a validade para o paciente em toda a aplicação, né? Mas não é só a validade, depende de todo esse processo, ele tem que ser todo controlado, senão a vacina perde a qualidade. Então é um serviço que depende fundamentalmente de profissionais habilitados para fazer. Um diferencial muito bacana também da clínica e que traz uma praticidade muito grande para o paciente é a questão dos agendamentos, né? Sim, é um sistema que a gente adotou há alguns anos e que tem trazido benefícios para a nossa organização e principalmente para os pacientes que têm gostado muito. Assim, a gente atende com agendamento. Claro que a gente tem uma agenda que permite uma flexibilidade, então pode atender sem agendamento. Eventualmente alguém não agendou e aparece, mas com agendamento a gente consegue organizar, as pessoas não ficam esperando, né? É bem ágil o atendimento, a gente já consegue fazer a orientação anteriormente, porque já teve o contato por telefone e pelo WhatsApp, então a gente... Às vezes a pessoa acha que tem uma vacina para fazer e não tem, é outra, ou não está na hora. Então a gente já faz todo esse processo, já conversa, já deixa tudo certinho, a pessoa chega, aplica, né? E depois acompanha ela no pós-vacinação. E vocês lembram os esquecidos? Lembramos, Sério? com certeza. Na verdade, nós lembramos antes deles esquecerem, antes da data prevista. Legal. Lu, hoje são 2 unidades. Sim, nós temos as salas em Lajeado, então, que foi onde tudo iniciou. E há 2 anos a gente tem as salas em Estrela, que fica lá no Centro Clínico de Estrela, ao lado do hospital. Também com equipe formada, né, treinada, para oferecer todo esse atendimento salas. Muito bem, isso aí. E o espaço lá, ele não é estressante, então quando tu precisar fazer vacina, tu pode... Eu até gostaria, Lu, que tu comentasse um pouco. Eu sei que tu já falou um pouco desse cuidado na aplicação, de tornar o momento agradável, mas deve ter algumas estratégias específicas que vocês utilizam, né? Sim, a gente tem, aí varia também conforme cada situação, né? Mas a gente tem, por exemplo, um adulto que tem já um medo, é normal, né? A gente respeita muito, algumas pessoas têm. Então, a gente tem, primeiro de tudo, informação, né? A gente precisa saber disso e a pessoa precisa saber o que ela está fazendo ali, né? E a partir de então, a gente conversa bastante, a gente tem alguns artifícios, a gente tem um dispositivo que faz uma certa analgesia na pele, né? Eu vi isso no Instagram de vocês, achei muito legal. Então, assim, é legal, eu mesma já usei várias vezes, né? E eu acho que faz diferença. Então, todo esse processo, a gente tem uma técnica de aplicação. Todo mundo diz que a aplicação de injetáveis é muito simples. É simples, mas tem pequenas nuances que podem fazer com que o risco de dor, de reações pós-vacinais sejam menores, né? A gente nem sempre consegue evitar totalmente, mas a gente usa, então, a melhor agulha possível, a melhor técnica possível. Então, a gente controla os detalhes
na cada detalhezinho desse processo, para que a pessoa fique mais tranquila, para que aquele momento, né? Se precisar aplicar deitado, vai aplicar deitado, tem estrutura para isso, tem pessoas que passam mal. E tem casos que a pessoa não pode ir? Tem. Às vezes pessoas com dificuldade de locomoção, né? Às vezes um bebê menorzinho que, enfim, não está saindo de casa ainda ou tem indicação médica de não sair. Então, a gente tem atendimento domiciliar também. Legal. A gente consegue fazer muito. atendimento domiciliar, claro, com toda essa análise prévia, né? Combinação prévia, a gente combina daí o atendimento em casa. Com toda a qualidade, né? porque a vacina vai transportada, né? Com todas as exigências para manutenção da temperatura, com a mesma qualidade. Não, isso pode fazer sentido, às vezes, para idosos. Sim, faz. Às vezes é muito importante. Interessante. Eu gosto muito que as pessoas vão lá na clínica para conhecer o ambiente, que nem tu falou, para conhecer a equipe, né? É legal, as pessoas gostam de ver as câmaras refrigeradas cheias de vacinas. É diferente, não é uma geladeira comum, são equipamentos específicos, né? Mas com certeza, para algumas necessidades, a opção de atendimento domiciliar é excelente. Muito bem. E mostra toda essa transparência também, né, do atendimento em si. A pessoa, ela tá no ambiente, ela vê, né, a refrigeração, exato. ela vê vocês retirando. Ela pode fazer perguntas, né, sobre aquele processo. Lu, e seguindo esse caminho, então, dos benefícios de vacina, enfim, diferentes públicos e tudo mais, como funciona para se alguma empresa quer vacinar os seus funcionários, pensando que deve haver um benefício grande, né? Pensando hoje, gripe, por exemplo. Com certeza. Outro dia alguém me disse, faltou 12 funcionários numa semana. Sim. Isso, para o mundo corporativo, é muita coisa. Sim, existem vários estudos que comprovam que para empresas nem precisam ser muito grandes, né? Para empresas é muito custo-benefício promover a vacinação dos funcionários, porque diminui muito as faltas por doença. Então, a gripe é o maior exemplo disso, né? Então, muitas empresas fazem, a Salus tem o serviço de atendimento corporativo, a gente atende a empresa no local de trabalho, também de forma personalizada, sempre combinando se é em um turno, 2 turnos, 2 dias, enfim, da melhor maneira que for, né, para aquele serviço. E empresas pequenas também, né? E nesse atendimento corporativo, como a gente consegue fazer, como geralmente é um número maior de doses, a gente consegue fazer preços diferentes também, então os valores também mudam, né? É mais um serviço que a Salus oferece. E pode ser também para outras vacinas, não precisa ser só vacina da gripe. Geralmente as empresas pensam, é só vacina da gripe. Não. É muito legal também assim pensar em outras propostas de vacinação para as equipes, para os funcionários da empresa. A gente tem várias ideias. Ai, que legal. E aí, pensando nisso, tu consegue fazer talvez uma conversa antecipada, explicando algo dos benefícios e fazendo talvez a equipe ou a própria empresa entender sobre? Sim, a gente geralmente conversa com alguém da área da administração ou se tem um departamento de saúde na empresa, né, para fazer as combinações. E já aconteceu também de pedirem para a gente ir fazer uma conversa com os funcionários também já fizemos, né? Legal. Então, enfim, as possibilidades existem são muitas possibilidades. É Legal. tudo uma questão de a gente pode personalizar cada atendimento, né, Grazi? Então, é bem legal. Ótimo. Tá bem, isso aí, já estamos no nosso tempo. Então, aguardo vocês duas lá, gurias, lá na Salus, pra gente revisar a situação de vocês de cada uma, verdade. tá? Precisamos. Tem uma colega tua de evento, que é a Joana, e ela disse que ela adora. Sim. Ela disse, eu a Jo sempre tem uma fico de carteirinha olho. exemplar. Gente! Sim. Trabalha lá com os bebezinhos, está sempre em dia. Ela me contou, ela disse, eu adoro, fico de olho. Nossa, hoje eu posso ir fazer. Já posso ir fazer. Máximo isso, né? Gostei. É ótimo. Antes a gente... É verdade. Antes a gente encerrar, Lu, gostaria que tu falasse da tua xícara. Sim! Eu não sei se dá para ver ali, né? Olha que frase. Vacinas salvam vidas, né? Porque eu acho que é uma das grandes mensagens hoje em dia que todos os profissionais de saúde devem carregar consigo. Quem não é da saúde também, né, se interessa pelo tema, porque a gente está num momento muito complicado de descrença
e eu não estou falando de nenhuma vacina específica aqui, o que eu estou dizendo é que a experiência com todas as vacinas que a gente tem até hoje, ela é fantástica, a gente tem um controle formidável de doenças que as pessoas geralmente não conhecem, porque não conhecem a história da epidemiologia das doenças, né? Então, a gente só tem o controle das doenças que, enfim, catapora, sarampo e outras, difteria, tétano, por causa da vacinação, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que vacinas salvam vidas e a gente precisa de uma grande parte da população vacinada para que isso aconteça, né? Então, nunca é tarde para vacinar, vacina atrasada, ok. A gente sempre consegue planejar de alguma maneira para ficar bom para todo mundo para fazer, né? O importante é fazer as vacinas. Legal. Perfeito. Muito bem. Ótima mensagem. Isso aí. Lembrando que a gente está com o Café Orfeu, né, que é nosso apoiador aqui do podcast, o café especial, o café brasileiro mais premiado do mundo. E a gente fala aqui direto, então, dos estúdios da Popular, encerrando o nosso podcast, nosso bate-papo com a Luciana Weidlich, da Salus Vacinas. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Até o evento, então, com mais dicas. Até.